Hoje é dia 17 de janeiro de 22, estamos vacinando os brasileiros há exatamente um ano contra a Covid-19, vivendo um novo momento da pandemia. 10 capitais brasileiras estão com taxa de ocupação de UTI para tratamento de Covid-19 acima de 60%, segundo o levantamento da Fiocruz. Cenário que é reflexo da chegada da variante Ômicron no Brasil, que é altamente transmissível, né? Cada um de nós conhece pessoas infectadas, ambiente de trabalho, círculo de amizade, família, né? Sobre esse panorama, nós vamos conversar agora ao vivo com o infectologista Halcyon Teixeira. Doutor, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Colombo, um prazer falar com vocês. Doutor, esse índice de ocupação de UTIs de cerca de 60%, com a vacinação já em cerca de 70% da população brasileira com duas doses, é um índice aceitável dentro do cenário que nós temos atualmente? Está acima do que a gente poderia esperar com essa quantidade de pessoas já vacinadas? Na verdade, serve para novamente acender um sinal amarelo para a gente, né? O que aconteceu é que no ano de 2021 nós tivemos um decréscimo importante aí do número de casos e de internações até mais ou menos novembro e dezembro, onde a gente teve uma das menores médias tanto de casos quanto de internações e de óbitos, né? E o que aconteceu nesse cenário? Com essa queda expressiva que a gente viu no ano de 2021, antes aí da chegada da variante Ômicron, os leitos que estavam sendo usados ou destinados para atender casos Covid foram sendo redirecionados, né, ou trabalhados para as outras doenças que nunca deixaram de existir. Então, nós tivemos isso, há várias cirurgias eletivas que precisam ser feitas para pacientes que esperam, há outras doenças que necessitam, às vezes, de vagas de UTI e que, naquele momento maior da pandemia, houve uma expansão de leitos, né, para tentar que não deixasse faltar leite para nenhuma pessoa que precisasse. Então, houve essa expansão e aí, durante o ano de 2021, houve essa redução da quantidade de leitos destinados exclusivos à Covid e o ajustamento desses leitos. E o que acontece é que agora, em novembro, dezembro, com os primeiros indícios de que a Ômicron estava aqui no Brasil, em janeiro, nesse momento, a gente vê aí um aumento expressivo do número de casos positivos, né? E aí, então, nós temos esse balanço, menos leitos e aí já um aumento da quantidade. Porém, em pacientes que a gente tem visto, principalmente os nossos números, lá no Emílio Ribas e em outros lugares, em pacientes que têm duas doses ou até a dose de reforço, que é super importante da gente trabalhar esse conceito da dose de reforço, a doença tem sido, em grande maioria, mais leve. Nem todas as pessoas que estão com Covid, que a gente viu um aumento importante, têm tido a necessidade ou de evoluído com as formas graves, que necessitam aí ou de internação em enfermaria ou UTI. Doutor, mas como há um... Oi, pode falar. Eu gostaria de aproveitar justamente isso que o senhor está dizendo agora a respeito dos efeitos e também até comentar o que disseste antes sobre a quantidade de pessoas internadas em UTI, porque a gente não pode comparar esse 60% de agora com 60% de março, por exemplo, porque o universo de leitos disponíveis, como o senhor disse, era muitíssimo maior. A gente chegou a ter no Brasil, no ano retrasado, os hospitais de campanha, né, com pessoas internadas. Então, os 60% de internação agora são diferentes dos 60% de antes. Não que isso diminua a gravidade, evidentemente, mas só alertando que o universo é menor. E o senhor falando sobre os efeitos da variante agora, a Ômicron. E a gente tem podido ouvir de alguns médicos justamente isso, que alguns efeitos são diferentes. Por exemplo, a lesão no pulmão, alguns médicos relatam que não tem aparecido tanto quanto anteriormente com a Delta. Quais características mais o senhor pode ressaltar para a gente de sintomas da Ômicron? A Ômicron veio com esse desafio, né? De leitos só, em 2021, a gente chegou a 15 mil leitos de UTI no estado de São Paulo. Hoje a gente tem um pouco mais de 4 mil, ou seja, mudou realmente esse panorama da proporção de leitos. Mas a Ômicron realmente parece uma nova doença, isso que é também um grande desafio. Além dela transmitir mais,
ela vem com sintomas mais leves e mais altos, e isso no começo pode fazer com que a pessoa não se enxergue como estar com Covid, porque ela às vezes vem com uma congestão nasal, então o nariz, né, ficou estranho, uma dor de garganta, um pouco de tosse seca e às vezes uma febre, não necessariamente vem com febre. Então, realmente, sim, são sintomas mais de resfriado que as pessoas estavam acostumadas, né? A Covid, anteriormente, nas suas variantes lá no início, ela vinha com sintomas mais graves, um mal-estar mais grave, febre mais alta, e depois entrava numa fase que a gente chamava de fase inflamatória, né? Que é onde as pessoas pioravam. Neste novo momento, nós não estamos vendo tanto esta fase de inflamatória ou de piora. Então, realmente, assim, proporcionalmente ao número de pessoas que têm procurado, que a gente tem visto aí, que estão com Covid, que a gente conhece, muito poucas estão evoluindo para essa fase de complicação. Isso é a somatória da variante junto com a vacinação, que é muito importante. Doutor, se nós fomos ao Emílio Ribas, que é o hospital referência em infectologia no mundo, nós vamos encontrar que tipo de paciente com a forma mais grave da doença? É correto afirmar que quem não se vacinou ou não está com a vacinação completa é quem está indo para UTI, para quadros mais graves da doença, ou não necessariamente? Não, infelizmente, sim. Né? Um levantamento que a gente fez semana passada dos nossos quase 50 pacientes internados que estavam lá com a gente, quase 80% ou não tinham vacinação ou tinham a vacinação incompleta. Né? Então, é um número expressivo. Vai falar, mas tem os 20% que estavam vacinados, sim, mas a proporção chama muito a atenção. 4 indivíduos que não têm a vacinação completa ou não se vacinaram, que não quiseram, para um que vacinou. Então, assim, a vacina ela não serve também para não ter a doença, mas se tiver, ela seja uma forma branda, que as pessoas não tenham a evolução aí para forma grave. E proporcionalmente, visto a grande quantidade de casos que a gente tem visto nessas 2 para 3 semanas, realmente o número de conversões, de conversão é a quantidade de pessoas que estão com Covid, que precisam de atendimento em hospital ou em enfermarias, uso de oxigênio ou até na UTI, realmente é muito menor do que a gente via no passado. Doutor, só para não perder o gancho aqui, quando é possível, vocês conversam com esses pacientes que não se vacinaram ou não completaram o ciclo? Eles dizem o porquê, dizem que se saírem do hospital vão tomar a vacina. Tem alguma conversa padrão assim com eles, quando é possível ou não? Infelizmente, a gente vê na grande maioria das pessoas que a relação de não tomar a vacina ainda está relacionada ao medo. Né, as notícias que se divulgaram de que as vacinas são experimentais, de que as vacinas podem a longo prazo causar alterações irreversíveis ou causar doenças que ainda não foram descobertas. Porém, a gente vê daí naquele momento da internação, se a pessoa tivesse tomado a vacina, ela não estaria, né, naquelas condições da internação. Então, se gerou muito aí, né, notícias infundadas sobre as vacinas que causaram medo em determinadas pessoas, visto aí o que se acontece para a vacinação de crianças, onde o medo está junto aí das pessoas que querem vacinar. Então, infelizmente, uma parte da população foi realmente acometida por esse tipo de informação, que é difícil, às vezes, da gente, se não for, né, se não tiver um contato maior com o profissional da saúde que consiga conversar, a gente convencer essas pessoas de tomar vacina. Grandes lideranças têm a responsabilidade da palavra e nós sabemos que grandes lideranças influenciam outras pessoas com as suas credibilidades. Evidentemente, o reflexo a gente vê na atitude da própria população. Doutor, quando a gente compara a Covid-19 com a H3N2, neste momento, tem ficado um pouquinho mais claro assim as diferenças? Porque tem muita gente procurando atendimento médico e chega lá achando que é Covid, mas na verdade é outra doença, é influenza. Quais são as características assim mais gritantes que vocês, quando vem um paciente, pensam, opa, isso aqui é característica de Covid? Não, isso aqui é característica de H3N2.
Interessante que agora os vírus respiratórios então voltaram a circular. O que acontece é que o vírus influenza, aí, que começou a circular mais na última quinzena de dezembro, ele estava mais sintomático, ele vinha com febre, está vindo com febre mais alta e com sintomas mais agudos e mais pronunciados do que a Covid. A gripe, né? Influenza é gripe, a gripe tem vindo de uma forma mais aguda e com uma febre mais alta, acima de 38, 38,5, 39, com dor no corpo e tosse. Tá? E a Covid a gente tem visto que ela tem sido uma forma mais branda. A pessoa começa com o nariz mais entupido, congesto, um pouco de coriza, às vezes vem uma dor de garganta e isso depois fica às vezes numa forma mais leve. Então, o que torna às vezes meio difícil a diferenciação, mas via de regra, a influenza nesse momento ela está com uma forma mais aguda, nos primeiros 3 dias ela vem com febre alta, dor de garganta mais pronunciada e tosse seca, e a Covid ela vem vindo de uma forma mais insidiosa aí. Tanto é que muitas das pessoas não têm percebido que estão com Covid. Essa é uma outra dificuldade também para a gente conter a transmissão. Dr. Halcyon Teixeira, infectologista, diretor da divisão médica do Instituto de Infectologia do Emílio Ribas. Muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Um bom trabalho ao senhor. Até a próxima. Eu que agradeço. Vamos reforçar a vacina. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia. Boa semana.